Olá, povo de Deus, povo abençoado. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que talvez seja muito presente na minha, talvez não é, na minha, é presente na tua vida, é presente no meio das famílias, mas que se a gente não prestar atenção, a gente não percebe. Nós estamos aí nesse ano, já completamos um ano de pandemia, um ano dentro das nossas casas, e aí algo muito pecaminoso tem acontecido no nosso meio, e a gente está atento a mortes, a gente está atento a Covid, a vacina, a decretos, a bandeira, a governo, e não estamos atentos à nossa boca, e não estamos atentos à palavra que sai da nossa boca. E às vezes você está falando assim, esses atritos, essas discussões na minha casa é por causa dessa pandemia, é porque eu não aguento mais ficar com a minha família. Meu Deus, todo mundo junto, eu não aguento mais. Às vezes não é isso. Às vezes não tem nada a ver com a pandemia, a perturbação que está dentro da tua casa. Às vezes a perturbação que está dentro da tua casa tem a ver com a tua boca. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz muito claro sobre isso. Ela fala assim que mesmo nós, sendo mulheres e homens de Deus, mesmo a gente conhecendo a palavra, a Bíblia fala assim, cuidado, porque vocês podem chamar o capeta para dentro da casa de vocês, chamar o próprio Satanás dentro da casa de vocês. A gente acha que a gente atrai demônio só quem faz despacho, só quem faz aí simpatias, quem faz trabalhos. Tem muito crente fazendo obra satânica com a boca, fazendo obras, chamando, atraindo o diabo com a boca, de tanta reclamação, murmuração. Eu tenho que de tempo em tempo eu sempre vigio minha boca, porque eu falo, Deus, que tendência a ser murmurenta que eu tenho. Eu tenho algumas dores no meu corpo. Ai, que dor, eu não aguento mais. Cuidado, a boca fala do que tá cheio do teu coração, é isso que o Tiago diz. E o que você tem enchido o teu coração? Quarta-feira, aí em abril, a gente fez um dia de jejum, sabe? Jejum de comida, mas jejum de boca. Porque não adianta ficar sem comer, entrar no quarto e orar, e adorar, e sair do quarto e falar, mas que droga, meu filho, isso. Olha meu marido, olha o cachorro. O que adiantou? O que adiantou fazer jejum? O que adiantou ficar sem comer? O que adiantou entrar no quarto e orar se o pós-quarto não reflete o que acontece dentro do quarto? Porque não vigiamos. Prestamos atenção em tudo. Nós estamos atentos à vida dos outros, mas não conseguimos ficar atentos à nossa vida, à nossa boca. A palavra de Deus fala isso, né? Que a gente enxerga o cisco no outro, mas não vê a trava que está nos nossos olhos. Na vida do outro a gente vê, na nossa não. Como que tá a tua boca, querido? Você é uma pessoa murmurenta, reclamona, que tudo reclama, nada tá bom, tudo critica. Gente, que difícil viver do lado de pessoa que tudo critica. Se é verde, tá muito verde. Não, tá muito vermelho. Meu Deus. Uma insatisfação dentro da pessoa. Pessoas que murmuram demais, pessoas que reclamam demais, pessoas que são muito críticas. Mesmo sendo filhas de Deus, isso é sinal de insatisfação por falta de tempo com Deus. Anota isso. Você fala, eu caminho com o Senhor, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, uma mulher, um homem com palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu vivo criticando, eu vivo murmurando, eu vivo reclamando. Pode ir lá e sondar como que tá a tua qualidade com o Senhor. Como tá o teu tempo em secreto, porque é no nosso tempo em secreto que nós abastecemos o nosso coração, é no nosso tempo em secreto que nós tratamos a nossa mente, que somos tratados no nosso espiritual e no na nossa alma. Então, pessoas muito murmurentas, muito reclamadoras, não é só porque estão passando por tribulação, é porque não estão passando pelo tempo de abastecimento com o Senhor. E aí você pode falar o que você quiser, mas meu dia é isso, meu dia é aquilo, todos os nossos dias são escolhas. Débora, você não sabe, eu não sei da tua vida, eu sei da minha. E todas as coisas que fazemos na nossa vida é escolha. Você escolhe se você quer acordar e primeiro tomar café e trabalhar, ou se você quer acordar e primeiro ter um tempo com o Senhor, alinhar o teu dia com o Senhor, abastecer o teu coração com a palavra e aquela palavra ficar sendo nutrida durante o teu dia. Você que escolhe. Só que existe uma consequência muito séria que está aqui em 1 Coríntios 10, no versículo 10, diz assim:
E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui Paulo está falando lá do povo no Egito. Ele fala assim, ó, e não se queixe. Tem uma outra tradução na tradução Revista e Atualizada que fala assim, ó, e não murmurem como fizeram seus antepassados, que por causa da murmuração foram mortos pelo demônio exterminador. Não é qualquer demônio. Não é qualquer ação. Tem coisa sendo destruída na tua casa, relacionamento sendo destruído, situações sendo destruídas. Sonda a tua boca se você não tem chamado o capeta para dentro da tua casa. É fácil, gente, não é fácil. Esses dias atrás que eu estava junto com as mulheres fazendo um tempo de jejum de palavras, hashtag se fecha, se fecha, se fecha. Eu falei, Deus, como a gente reclama, como eu, Débora, murmuro, né? Eu até testemunhei para as meninas que eu tava fazendo as coisas aqui em casa e nós temos um cachorrinho, o Slink. E aonde eu ia, o Slink ia. Eu ia lavar louça, ele sentava no meu pé. Eu ia no banheiro, ele sentava na porta. Aonde eu ia, eu falei, mas que coisa esse cachorro que está ficando no meu pé, não sei o quê. E ele lá, todo faceirinho, balançando o rabinho. Eu falo que o rabinho dele parece um helicóptero, balançando aquele rabinho feliz. E aí o nosso desafio era assim, ó, não murmure e olhe a circunstância com a perspectiva de Deus. E a hora que eu reclamei do nosso cachorrinho, do Slink, eu falei, não murmure, Débora, se fecha e olha essa perspectiva com o olhar de Deus. E eu falei, Deus, qual que é a tua perspectiva para isso? Gente, para isso. Imagina para as outras coisas. Deus falou assim, o cachorrinho só gosta de você. E eu murmurando. Você entende? Cuidado com a tua boca, cuidado com a reclamação, cuidado com a murmuração. Não seja um homem ou uma mulher murmurento. Porque quando a gente faz isso, olha o que a Bíblia fala, que nós atraímos um espírito de morte. Eles foram mortos porque viviam reclamando, porque viviam murmurando. Às vezes o espírito de morte, a angústia está te cercando. Sabe, porque o espírito de morte, ele não vem sozinho, não. Ele está acompanhado. Ele traz espírito de angústia, ele traz espírito de opressão. E você fala, de onde que vem isso? Vem da tua boca. Se fecha mesmo, em nome de Jesus. Põe vigia. Fala, Deus, me ajuda a vigiar minha boca. Porque eu não quero que o anjo destruidor faça parte da minha casa. E eu quero compartilhar nesse vídeo com você alguns depoimentos, testemunhos de mulheres que fizeram esse jejum junto comigo, sabe? Um dia, a gente parou para nos abstermos de comida, mas de palavras de reclamação. Um dia. E aí a gente viu o quanto nós precisamos do Senhor para nos controlar. Então presta atenção no que essa mulherada abençoada vai compartilhar conosco em nome de Jesus. Oi, meu nome é Edna. E eu estive fazendo o desafio, né, de ficar um dia mais em silêncio e tentar entender, né, os propósitos de Deus para aquele dia, olhar as coisas com mais olhos de Deus, digamos assim. E para mim foi, diferente, digamos assim. A gente faz isso de, às vezes, parar um pouco, escutar um pouco mais, né? Se colocar mais no lugar do outro. E foi bem assim pra mim. Na verdade, no final das contas, eu percebi que eu preciso fazer isso mais, né? Com mais frequência, de parar, de me colocar no lugar do outro, de pensar o que Jesus faria. E isso me deu mais vontade mesmo. Eu preciso fazer mais e sentir mais vontade de fazer isso. Então, é basicamente isso. Esses desafios acabam fazendo com que a gente cresça e eu entendo que esse é o propósito. É um dos propósitos, né? Que é nos fazer crescer mais. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vim compartilhar, né, com vocês os meus desafios do jejum de quarta-feira de não murmurar. E, bom, eu já comecei já por um desafio, logo que eu acordei com dor de cabeça. E, na verdade, desde segunda eu já tava com dor de cabeça. Eu tava passando por uma crise de enxaqueca. E na hora que eu acordei, foi Deus, eu não acredito que eu acordei mais um dia com dor de cabeça. Beleza, peguei meu celular, vi o desafio da pastora, falei, beleza, vamos lá. E aí aqui em casa a gente tava sem internet, então minha mãe já tava estressada,
porque ela não tava conseguindo trabalhar e eu, consequentemente, não ia conseguir assistir a minha aula. A gente precisou ir pra casa da minha avó. Aí a gente chegando lá na casa da minha avó, né? Eu já tava, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Que dor. Aí comecei a assistir a aula e a professora tava me irritando. Eu falei, Deus, olha o tanto que ela tá enrolando. Onde já se viu? Ai, essa professora podia ser mais rápida. E não sei o que, eu podia parar de se enrolar. Ai, nossa, que saco. E aí na hora a gente foi, eu não posso reclamar. Aí me veio a minha pastora, gente. Se fecha. Eu ouvia, parecia que ela tava do meu lado. Se fecha. E eu, tá bom. Aí de tarde foi bem mais fácil. Mas de noite foi bem, assim, foi um eia na minha cara, assim, de Deus, pra mim. Eu tava assistindo aqui TV e aí tava passando uma reportagem de um desmatamento que eles acharam lá no norte. E tava falando que, sei lá, foi a maior quantidade de hectares que eles acharam que foram desmatados. E eu tenho um sério problema com isso, assim, com meio ambiente, com poluição, desmatamento, essas coisas. E aí, e daí o ministro lá do meio ambiente tava falando que tava tudo bem aquilo. Que terem achado e que ele achava que não tinha nenhum problema. E eu falei, Deus, onde já se viu? Olha esse cara, o dever dele é cumprir, é achar que é fiscalizar, é punir essas pessoas que estão desmatando. E onde já se viu? Olha o que ele tá fazendo. E aí Deus me falou o seguinte, assim, se você não quer se estressar, muda de canal. E eu, então tá bom, Deus. Claro, o máximo que eu posso fazer em relação a essa situação é orar. Tipo, pra Deus dar sabedoria pro ministro lá e pra ele ter entendimento, enfim. Mas foi isso que Deus me ministrou, sabe? Às vezes é tão fácil as coisas, né? A gente que complica. Era só mudar de canal. Eu não precisava fazer aquele away todo. Mas, gente, esse foi os meus desafios de quarta-feira. Meu nome é Letícia e eu tô aqui para dar um testemunho do que o Senhor tem me mostrado. E ontem nós fomos desafiadas a ter um dia de não reclamar, né? Não importando o que acontecesse, a gente não reclamar das coisas. E eu percebi o quanto eu ainda reclamo, ainda falo. E desde o ano passado eu tenho sido, né, Deus tem trabalhado isso na minha vida, né, em relação a não ficar falando demais, não ficar murmurando. E eu me lembro de uma pregação da pastora Débora, que foi no dia 2/8/2020. Ela falou sobre aprendendo a falar. E isso foi uma coisa bem importante para mim. Então, desde dessa época aí, Deus tem me falado, né, me mostrado algumas coisas que eu tenho que mudar para não ficar falando demais, né? Porque às vezes quando a gente fala demais, a gente acaba pecando e reclamando. E em vez da gente reclamar, a gente tem que aprender a agradecer mais a Deus. E é isso que eu tenho aprendido nesse tempo, agradecer mais e reclamar menos, murmurar menos. Então que esse seja o nosso desafio diário, vamos dizer assim, né? Que todos os dias, né, a gente possa estar se policiando de reclamar menos e agradecer mais a Deus, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Olá, meu nome é Emanuele. Nós fomos desafiados pela pastora Débora na quarta-feira, não só no momento de jejum e oração, mas também pra gente se fechar, né, em murmuração. E meu dia na quarta-feira já começou bem agitado, porque a gente estava sem internet em casa, problema na operadora, e muitas pessoas foram prejudicadas por causa disso, e com isso eu não conseguia trabalhar, né? E nesse tempo eu precisava trabalhar, minha filha a Gabi precisava estudar. Falei, bom, para não ir para a empresa, né? Correr o risco também de tudo isso que tá acontecendo, vou para casa da minha mãe. E aí lá a gente começou até eu trabalhar e de repente no meio de uma reunião a internet da minha mãe também, né, da casa dela, parou.
penso que o meu coração tava cheio, né? Reclamando. Falei, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E daí eu lembrava, se fecha. Lembrava da pastora, né? Se fecha. E aí, nesse tempo, daí voltei para casa, porque falaram que 11h30 ia voltar a internet e nada. Fui para a empresa, né? Tive que ir, não teve outra opção. E aí, quando fui lá, e aí Deus falou, obediência, submissão. Falei, ai, Deus, que complicado esse tempo. Mas enfim, enquanto eu cheguei lá e, né, eu consegui daí trabalhar, eu consegui fazer tudo o que eu precisava. E nesse tempo, né, daí no final eu coloquei, né, Deus, muito obrigada. E assim, né, sempre obedecer, sempre tá nesse posicionamento de ouvir o Senhor e obedecer, a submissão nossa. Então, assim, espero que isso tenha agregado a você, né, a nossa submissão a Deus, a nossa, né, estar ligadinha com Deus e ouvir o que Ele tem para nós em todo o tempo, tá bom? Um beijo. Que bênção, né? Amém. Que nós possamos ter esse cuidado de estarmos atentos às nossas palavras, prestarmos atenção. Por que nós estamos reclamando tanto daquilo? O que está gerando essa insatisfação dentro de nós? E que nós possamos, em nome de Jesus, fazer como o salmista. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Vamos bendizer. Em vez de murmurar, vamos falar bem. Bendiga, é isso. Fale bem da sua casa, fale bem do seu marido, fale bem dos seus filhos, fale bem do seu trabalho, fale bem, olhe as coisas com a perspectiva do Senhor e assim nós vamos ter força, vamos ser nutridos e nutridas na nossa alma, em nome de Jesus. Amém?